Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Gisele de Paulo, da disciplina de Epilação e Design de Sobrancelha, e vamos começar agora a nossa interação aqui no Google Classroom. E para esse primeiro vídeo, eu trago o tema de biossegurança na epilação. E para isso, eu convidei uma pessoa muito especial, que é o professor Felipe, da disciplina de Asepsia. O Felipe vai tirar algumas dúvidas nossas e falar sobre alguns assuntos pertinentes à biossegurança dentro das nossas atividades de epilação. E você, já teve alguma dúvida? Será que a gente pode reaproveitar a cera? Claro que não, né, gente? E em relação à higiene da pele, quais são os cuidados que o cliente precisa ter antes, durante e após a epilação? Será que a gente abre portas para alguma infecção quando a gente extrai o anexo, que é o pelo da pele, durante as nossas práticas? E você, tem alguma dúvida em relação a tudo isso? Eu preciso fazer uso de equipamentos de proteção individual, ou seja, os EPIs, as luvinhas. Vejo muito alguns dos epiladores que já estão na estrada aí por muito tempo, que não têm, ou melhor, desconhecem do assunto de biossegurança e se expõem tanto à sua saúde quanto à saúde do seu cliente a infecções e a problemas sérios de pele. Existem algumas regrinhas que nós temos dentro dos quesitos de biossegurança da epilação. Um deles é: a pele precisa estar íntegra, limpa e saudável. Então, respeitando essas 3 regrinhas, você já fez uma boa caminhada para fazer uma ótima prática de epilação, tá bom? Então, eu vou deixar agora vocês com o professor Felipe, tirando aí algumas dúvidas e esclarecendo a gente sobre as nossas práticas de biossegurança, tá bom? Olá, gente, meu nome é Felipe Magalhães, eu sou professor da disciplina de Asepsia e eu agradeço a professora Gisele pela oportunidade, pelo convite para falar um pouquinho para vocês sobre biossegurança nos processos de epilação, tá? Como vocês sabem, a gente tem diversos micro-organismos na nossa microbiota, seja na nossa pele, seja no nosso trato respiratório, seja em diversas partes do nosso corpo. Um desses micro-organismos, por exemplo, é o Staphylococcus aureus, que é um micro-organismo que está na nossa pele e também no trato respiratório. Esse micro-organismo, geralmente, ele não causa doenças, porém, se ele invade o nosso corpo de alguma forma, pode ser que ele venha a causar processos infecciosos e inflamatórios. E isso é um grande problema quando a gente está falando sobre a epilação, já que a gente faz a abertura da nossa pele através dos poros, através da retirada do pelo, para que esse micro-organismo entre muitas vezes. Para isso, a gente tem que ter a integridade da pele, a pele tem que estar limpa, tem que estar desinfectada para que a gente não tenha esse micro-organismo entrando no local onde esse pelo foi retirado, tá? É importante a gente salientar que a gente deve utilizar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, não só para a nossa segurança, mas também para a segurança de quem de quem nos procura, do nosso cliente. Afinal de contas, a troca de micro-organismos ela pode acontecer entre o esteticista e o cliente, mas também entre o cliente e o esteticista, caso ele tenha algum problema, caso ele tenha alguma infecção, e aí você pode acabar se contaminando também, tá? Então isso é importante da gente salientar. No caso, os equipamentos de proteção individual, eles vão formar uma barreira para que esses micro-organismos não sejam trocados entre cliente e esteticista. Por exemplo, né, a luva, que é muito utilizada, já que a gente tem o contato direto com o cliente, a gente deve impedir que o poro que vai ficar aberto lá no cliente seja um receptor de micro-organismos, por exemplo, que estejam na minha pele. Então, essas luvas vão fazer com que esses micro-organismos não sejam transferidos e não venham a causar uma infecção de pele naquele cliente. Isso para falar na menor das hipóteses, né? Já que a gente sabe que outras infecções podem vir a ser acometidas e, no caso, muito mais graves, tá? Além disso, a gente também deve utilizar máscara, a gente deve utilizar gorro, a gente deve utilizar jaleco para evitar ao máximo que as nossas roupas sujas, que os micro-organismos que estão no nosso cabelo, que os micro-organismos que são transmitidos através da nossa fala e da nossa respiração também vão para aquele cliente, podendo causar algum tipo de infecção. E aí você pode me perguntar, mas somente os EPIs? Somente os equipamentos de proteção individual? Não. A gente também deve fazer procedimentos de asepsia e esterilização nos instrumentos que a gente utiliza. Afinal de contas,
esses instrumentos também podem ser veículos de transporte desses micro-organismos, tá? Como, por exemplo, existem questionamentos. Eu posso utilizar a mesma cera, fazer a reutilização da cera na hora da depilação? E aí, o que vocês acham? Claro que não, tá? Essa cera, ela vai ter micro-organismos da primeira utilização, afinal de contas, quando ele entra em contato com a pele, essa cera já se contamina. Mas aí você vai levar essa cera para o reaquecimento. Esses micro-organismos não morrem nesse reaquecimento? Também não. Micro-organismos são organismos muito resistentes, tá? Então, esses micro-organismos, para que eles sejam completamente eliminados, eles precisam com que os processos com que os instrumentos eles passem por processos de esterilização. No caso da cera não tem como, é impossível. Então ela não deve ser reutilizada. A gente deve dar preferência para instrumentos descartáveis, como espátulas descartáveis, por exemplo. Mas se você utiliza uma espátula não descartável, de aço inox, ela deve ir para o detergente enzimático, ficar durante um tempo lá, ser limpa, para depois ela ser embalada e ser levada ao autoclave para esterilização. E lembrando, essa espátula, por exemplo, depois que ela entra em contato com o organismo, com o corpo do paciente, ela não deve voltar para a cera novamente, tá? Não deve voltar para a termocera. Então, fatos como esses são importantes para que a gente evite, por exemplo, doenças como a AIDS, a contaminação pelo vírus HIV, hepatite B, que todos os profissionais de saúde, os profissionais que trabalham com estética, devem ser vacinados contra a hepatite B. Também micoses, que são bastante comuns. Afinal de contas, os fungos eles estão em todos os locais, eles estão no ar, assim como as bactérias, eles também estão na nossa pele. E micoses são doenças transmissíveis que elas possuem uma capacidade de multiplicação muito grande. Então, se o paciente, se o cliente, se a gente tem uma micose de unha, uma micose de pele, muitas vezes ela é muito difícil de ser tratada. Então, a gente tem que ter muito cuidado para evitar a transferência desses micro-organismos, tá? Então, lembrar sempre de esterilizar o material, lembrar de ter uma sala, um local fechado, limpo, totalmente higienizado, utilização dos equipamentos de proteção individual, sempre passar álcool, né, nas bancadas, fazer a esterilização dos instrumentos, como foi falado, fazer a asepsia do local onde vai ser feita a extração do pelo, porque esses micro-organismos que estão lá, eles precisam ser removidos para evitar que durante o procedimento eles entrem, né, dentro das microlesões que vão surgir. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Um processo infeccioso, ele nunca é um processo simples, tá? Porque esse micro-organismo que pode estar causando aquela infecção, caso ele vá mais profundamente para a corrente sanguínea, pode gerar processos muito mais graves, como até o caso de sepse, por conta de procedimentos que, se fossem feitos com todo o rigor necessário relacionado à biossegurança, não teria mais esse problema, tá? Então, muito cuidado, lembrando que a saúde não só do paciente, ela está em jogo, mas também a saúde de você, profissional, para evitar que qualquer doença infecciosa que aquele paciente venha a ter, também não seja colocada, né, para o profissional, tá? Também não seja transmitida para o profissional. Então, fica a dica. Qualquer dúvida, vocês devem sempre estar se atualizando, tá? Sempre pesquisando, sempre verificando quais são as normas e os procedimentos que, principalmente, as agências reguladoras, elas determinam onde você está trabalhando. Então, visualizar quais são as regras da vigilância sanitária local, visualizar as regras que são estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde. Isso faz com que você sempre tenha a garantia de que você vai prestar um serviço de segurança, um serviço seguro para o seu paciente e também que você vai estar se protegendo de doenças que podem ser advindas dessa relação entre o paciente e o profissional. Então, agradeço mais uma vez, né, a professora Gisele pela oportunidade. Me coloco à disposição para novas videoaulas, para a gente tirar dúvidas sobre esse tema que é recorrente, é importante, nunca deve ser esquecido. E fica um abraço aqui do professor Felipe Magalhães.